Atenção! O programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Horas e 2 minutos, muito bom dia para você que está na sintonia da sua 106,3 município de Morada Nova, Ceará. Hoje, 19 de abril do ano 2026. Em outros tempos, era o dia do índio, né? Quem estudou na minha época, hoje a gente dizia, é o dia do índio, né? Mas hoje é dia dos povos indígenas, né? Houve uma mudança aí na legislação e a gente tem agora essa nomenclatura, né? Muito bem, 8 horas e 2 minutos, está começando o nosso programa Momento Espírita. Este programa tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, Ceará, que tem na sua presidência Roberta Pereira, na vice-presidente o nosso ainda turista Gilson Tavares, né? E a gente fica todos os domingos com você neste horário aqui de 8 às 9 da manhã, trazendo a luz que a doutrina dos Espíritos nos traz através da sua própria origem. Então, você que está conosco, você curioso, você espírita, você que esteja desejando algo diferente, algo bom, então acompanhe-nos aqui todos os domingos de 8 às 9 da manhã com o programa Momento Espírita. Hoje comigo, mais 2 professores, professora Nora Neide Melo, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e o jovem recém-chegado Marcelo Martins, né, que vai nos trazer o tema doutrinário nesta manhã, aqui na sua 106. E a gente vai trazer aqui já a nossa reflexão do dia. A arte de envelhecer. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que ainda não conheciam. Ele ficou de pé e olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente o ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha enrugada, cujo sorriso lhe iluminava todo o seu ser. Ela lhe falou sorrindo: "Oi, gato, meu nome é Rose, tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço muito forte. "Por que a senhora está na universidade numa idade tão jovem, tão inocente?" perguntou-lhe o rapaz. Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter uns 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse seu jovem colega. "Quero saber o que a motiva a enfrentar esse desafio na sua idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora voltei." Depois da aula, ambos caminharam juntos por longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam sem parar. O jovem universitário estava fascinado em escutar aquela máquina do tempo.
Ela compartilhava com ele a sua sabedoria e a sua experiência. Durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem e se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes. Ao término do último semestre, Rose foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que havia preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpem que esteja tão nervosa. Não vou poder voltar e colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixemos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos que ter um ideal. Quando perdemos de vista nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer encontrando sempre a oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós, de mais idade, geralmente não nos arrependemos do que fizemos mais do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que têm remorso." Terminou seu discurso cantando A Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e, uma semana depois de a formatura, morreu tranquilamente enquanto dormia. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou, com seu exemplo, que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo que se pode e deve ser. Pense nisso. O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos lhe oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Pense nisso. Alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem, ainda há ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo
Estamos apresentando Momento Espírita. 8h12, programa Momento Espírita, abraçando você em toda a região jaguaribana, você que nos acompanha através do radinho convencional, você do aplicativo Rádiosnet em todo o Brasil e você também do YouTuber, tá no YouTube, então busca 106,3 Morada Nova e passa a nos acompanhar aqui o programa Momento Espírita. E sem mais delongas, vamos já ao Evangelho de Jesus com Nora Neide Melo, mais conhecida por Chicó. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Muito bem, minha amiga Nora Neide Melo, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. E qual o seu evangelho de hoje? Bom dia, Rosimar, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? O evangelho de hoje, Rosimar, é cuidar do corpo e do espírito. Nós estamos encerrando a semana espírita, não é? Onde é saúde e espiritualidade. A temática é essa. E, por incrível que pareça, eu não sei se a gente gosta de dizer que não existe coincidências, né? Mas também cuidar do corpo e do espírito é o último tema do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então também está encerrando esse capítulo hoje, né? Desse Evangelho. Muito bem. E esse assunto é interessante que, assim, de repente a gente para e pensa assim, cuidar do corpo e do espírito. E se você ler a Bíblia, existem muitas palavras falando desse cuidar do corpo, né? Sempre esse alerta de cuidar do corpo. E lá em Coríntios, por exemplo, capítulo 6, versículo 19, 20, diz: o corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: o desejo de Deus é que o espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. E precisa a gente abrir aqui um parênteses para falar a questão do espírito, alma, né? A doutrina espírita tem isso muito claro. O espírito é quando você está desencarnado, né? Ele trata como quando você está desencarnado. E a alma é exatamente o espírito na carne, como nós somos. Então, quando eu olho para o Marcelo, eu estou vendo a alma. Eu olho para o Rosimar, eu estou vendo a alma, né? Porque é o espírito encarnado. Ou seja, é como se a gente dissesse assim, o espírito encarnado é a alma, e a alma desencarnada é o espírito, né? Kardec, ele fala mais ou menos isso aí. E nós temos essa passagem dada por uma mensagem do Espírito George, onde ele vem falar exatamente dessa importância, né? De cuidar do corpo e do espírito. Aí a gente já começa se perguntando assim, será que a gente está cuidando mais do corpo, do espírito? Como é que a gente está, né? Eu cuido mais do corpo, eu cuido mais do espírito. E ele vem começando com uma pergunta inclusive muito interessante, quando ele diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Quer dizer, na autotortura, não é? Você machucar seu corpo. Consiste nisso, né? A perfeição moral. Aí a gente tem que entender aí que corpo e espírito são duas coisas diferentes. Vivem entrelaçados, porque para o corpo ter toda essa movimentação que a gente tem aqui, dessa vivência, eu preciso do espírito. Mas o espírito, para viver
as experiências necessárias para ele evoluir, ele precisa de quê? De um corpo. E precisar desse corpo, ele precisa de um corpo legal, um corpo que esteja bem. Não quer dizer que aquelas pessoas que já chegam, né, com algumas limitações, mas é o corpo, o espírito precisava desse corpo. E você precisa cuidar dele, seja como ele estiver, não é? E ele diz assim: para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. A gente tem que entender que esse corpo que a gente tem, né, essa matéria, realmente funciona como uma prisão para o espírito. O espírito ele é livre, mas é necessário que ele tenha essa prisão para que ele aprenda o que ele veio para aprender, né? E Marcelo e Rosimar pode ficar à vontade, viu? Quando quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. E assim, essa necessidade que o espírito tem de estar encarnado, é preciso que ele encontre um corpo saudável, dentro dos limites que ele precisa para se desenvolver, né? E aí ele continua: influi de maneira, para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eis, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. A gente compreende isso, né, Marcelo? A gente compreende que as necessidades deles são bem diferentes. Qual a necessidade que tem o corpo? De uma alimentação, né? De diversão. Quer dizer, mas é uma alimentação saudável, uma diversão saudável, né? A gente necessita, o corpo, ele tem necessidades do corpo, do material aqui que nós estamos vivendo. A gente precisa beber água, a gente precisa, né, comer, a gente precisa se divertir, mas o espírito não. O espírito precisa de quê? O espírito, ele precisa, né, de bons pensamentos, de boas atitudes, né, para que tenha esse crescimento, essa evolução, né? E ele fala aqui, a gente nota que a gente percebe que ele fala que no equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio, né? Ninguém pode exagerar nesse cuidado com o corpo e esquecer do espírito. Alimentar o seu espírito. Alimentar o seu espírito com coisas boas, com boas leituras, com programas de televisão, assistir programas legais, né? Que venham acrescentar esse conhecimento espiritual em você, que venha tornar você uma pessoa melhor, né? Melhor. Aí ele continua e ele nos mostra aqui sobre dois sistemas que se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. A gente percebe aqui que ele está dizendo assim, ele vem mostrar, né, a questão dos ascetas, que eles abatem o corpo. Quantas pessoas não fazem isso e acham que estão... É como se eles dissessem assim, não, eu vou fazer isso com o meu corpo, eu vou machucar o meu corpo, né, eu vou me cortar, eu vou... porque dessa forma eu vou andar de joelho 300 quilômetros,
eu vou andar daqui até Juazeiro do Norte carregando uma cruz, a pé, vou me martirizar, porque aí eu vou estar evoluindo o meu espírito. É possível que para essas pessoas que acreditam nisso, eles acham que realmente isso vai funcionar, né? E a gente sabe que não, que essas penitências... Por exemplo, nós acabamos de passar pela quaresma, né? Quantas pessoas não passam 40 dias sem beber, né? Rezando que acabe esses 40 dias, né? Para poder tomar uma cervejinha. Passam 40 dias sem fumar, passam 40 dias sem comer carne, mas no 41º dia bebe todas, fuma uma carteira de cigarro por dia, come todas as carnes que encontra na sua frente. Aí a gente se pergunta, gente, em que isso mudou a sua vida? O que isso mudou espiritualmente? Então nós, muitas vezes, maltratamos o nosso corpo em detrimento a essa história de que está agradando a Deus, que está evoluindo, né? E não é bem por aí. Você vai estar... Existe Marcelo, uma comunicação entre corpo e espírito muito forte. Nós temos aí o perispírito. Então, tudo que eu faço de negativo com o meu corpo, eu estou manchando o meu perispírito, que, consequentemente, o meu espírito vai sentir essas agressões que eu estou fazendo. Do mesmo jeito, vem de lá para cá, né? Como nós somos seres imortais, nós também já trazemos algumas coisas que vidas passadas a gente não cuidou muito direitinho, né? Ô, Noroneide, interessante porque quando se fala nisso, cuidar do corpo e do espírito, algumas pessoas têm aquela ideia de que tem que ser algo extravagante, tem que ser algo que se acentue, que todos tenham conhecimento, mas não. Nós maltratamos o nosso corpo e o nosso espírito de forma sutil, né? Às vezes é o excesso de alimento inadequado, fora de hora. Exatamente. É uma prática arriscada que nós fazemos e que acaba danificando os nossos membros, né? Então são práticas sutis que nós cometemos dia a dia, que achamos que é natural, que é óbvio, que é isso, aquilo, outro, mas nós acreditamos que danificar o corpo seja uma coisa mais extravagante, em que todos têm uma proporção de, talvez, quase uma unanimidade de aceitação. Poxa, o fulano fez isso, né? Eu costumo dizer muito que tem certas práticas esportivas que eu não considero esporte, né? Esse negócio do cara subir naquela montanha de gelo, para mim não é esporte, para mim é arriscar a vida, né? E, enfim, mas cada um tem o seu jeito de fazer as suas habilidades. Agora, quando você está em casa, de repente... Aí você sabe que você tem o colesterol alto, mas você exagera na comida. Você sabe que tem diabetes, mas não deixa de beliscar aquele bolinho, aquela coisa. Então você está danificando o seu corpo e atingindo o seu perispírito. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, Rosimar. Eu ia chegar nesse ponto, mas que bom que você antecipou bastante e é por aí. A gente acha sempre que cuida bem do nosso corpo, né? E que cuida bem do nosso espírito. Mas eu cuido tão bem do meu espírito que qualquer coisinha me faz não ir à minha casa de oração, seja ela qual for, né? Você já deve ter escutado muitas vezes, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso. Então, muitos de nós vemos o outro cometendo esses excessos, e aí esquecemos de orar para nós. Você fala, Marcelo, você come isso, Marcelo, aí quando chega em casa eu como uma coisa pior. Né? Então a gente está sempre assim, com essa falta de atenção, né? Como coisas pequenas. E, gente, na questão 372 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o corpo ele tem uma influência enorme sobre o nosso espírito. Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos fala que o nosso corpo é santuário divino, onde haveremos de cuidar a alma do próprio corpo. Mas aí a gente pergunta, a academia é importante? Claro que é. E hoje, mais do que nunca, a gente entende, né, que você
quando pratica um exercício físico, caminhada, academia, você vai estar fortalecendo seu corpo para você viver um pouco mais, né, com segurança, né, para andar melhor, para poder fazer suas coisas sozinhos. Mas e a academia do espírito? Estamos frequentando? A gente tem aquele horário da academia que não pode perder. Pode vir chuva, pode ser o que for. Você deixa e vai para a academia fazer exercícios físicos. Mas a academia do espírito, para que a gente possa renovar essas energias, para que a gente possa renovar essas nossas forças espirituais, que horas a gente faz isso? A gente diz às vezes assim, não, eu vou fazer na hora de dormir. Aí termina dormindo e não fazendo. Porque não dá tempo nem terminar o Pai Nosso. Interessante que a gente sempre procura uma desculpa, um obstáculo para as coisas boas, né? Por exemplo, se você convidar alguém para ir no centro espírita, para ir para uma missa, para ir para um culto religioso, você procura na sua agenda uma desculpa para você não comparecer, né? Aí, de repente, se alguém chegar, rapaz, ali tá rolando um forró daqueles, bora lá, não tem nada, muda todos os planos e vai. Rosmar, o mais interessante aqui nessa coisa do corpo e do espírito, mas tem que cuidar do corpo. A pessoa resolve caminhar exatamente no horário que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que ir para um centro espírita, que ela tem que ir para um templo de oração, tem que ir para um estudo de... Por que você bota o seu caminhar naquele horário? Verdade. Por que você tem que fazer isso dessa forma? É porque você esquece que o seu espírito precisa também ser alimentado. E a alimentação do espírito, ela é muito diferente da... E é tão interessante o que a gente está vendo hoje em dia, com esse exagero que nós estamos tendo com o nosso corpo, que tem pessoas que... Eu pelo menos olho para determinados artistas e já não conheço mais aquele que eu conheci quando era mais jovem. Muda completamente na busca dessa perfeição A gente não pode esquecer, gente, que nós somos só um corpo. E que esse corpo sem o espírito, ele não é nada. É tanto que quando a gente morre, né, quando falece todos os órgãos do corpo, você não faz mais nada. Vai ser enterrado. Mas o espírito, ele vai permanecer. Ele é imortal. Então é preciso que a gente cuide desse corpo de forma equilibrada, né? E eu também não posso simplesmente descuidar do meu corpo e viver dentro de uma casa de oração. Que tem pessoas que fazem isso, né? Só quer viver orando, só quer viver... Se vai caminhar, caminha com o texto na mão, conversando, mas o texto na mão e a bolinha passando, né? Mas se quer, né, vai todo dia para a igreja, vai todo dia para o centro espírita, vai todo dia para a Umbanda, vai todo dia não sei para... E esquece de cuidar dos dentes, né, cuidar da alimentação. Tem gente que deixa o cabelo crescer até... Não, quer dizer, descuida totalmente do corpo. Pequenos problemas de saúde que poderiam ser solucionados rapidamente acabam tendo uma proporção maior, né? Então, quando você... Isso, olha... Quantas pessoas não têm problemas físicos e não querem ir para o médico? Não querem resolver esse problema. Aí depois fica achando, não, é porque Deus quis assim. Deus não quis assim não, gente. Deus deixou a medicina para isso. Quando a gente tiver um problema físico, a gente tem que procurar um médico. Aí eu vou para o médico. Mas você toma o remédio que o médico passou? Muitos não tomam. Vão e não resolvem não tomar, resolvem parar quando querem. O médico mandou tomar 3 meses, você toma 1 mês e diz que já está bom. Então, assim, a gente negligencia muito. Isso é interessante, Noraí, porque geralmente essas coisas mais simples, uma virose, uma gripe, né? O médico passa um medicamento ali para 7, 8 dias. A gente toma 2 dias, aí não está mais sentindo aquela febre, nem aquela moleza no corpo, já joga o remédio fora. Exatamente. A gente já corta o efeito do remédio, né? Então, assim, é uma reflexãozinha para a gente, né? Como é que a gente está se alimentando? Como é que está o seu sono? Né? Você é uma coruja, né? Que deixa...
passa o dia dormindo e a noite toda no computador. Quem é a Rose na história aqui, né? Quem é a Rose na história, exatamente. Eu estou tendo, né, esse lazer saudável, eu estou seguindo, né, essas recomendações médicas, quando a gente apresenta assim, um probleminha. Então, assim, o que é que a gente está fazendo? Eu estou buscando esse equilíbrio, eu estou buscando equilibrar corpo e mente, né? Eu estou me preocupando com o que eu estou comendo. Como o Rosimar diz, às vezes é uma besteirinha que a gente acha que é uma besteirinha, né? Mas eu estou tendo esse cuidado, de ter pensamentos bons, né? De ter um dia a dia amigável, apaziguador, né? Com a minha família, E eu vou terminar, Rosimar, lendo aqui porque, olha, tanto André Luiz, Joana de Ângelo e Emmanuel, gente, tem assim uma série de informações sobre essa questão do corpo e do espírito. André Luiz, então, como é que ele chegou na espiritualidade? Ele até se assustou. Chegou como um suicida, porque ele simplesmente era desregrado em todos os sentidos. De alimentação, né, de vivência. Então, ele aprendeu isso lá. Quando ele se viu chegar lá e tratarem ele como um suicida. E a gente tem que ter esse cuidado de não sair daqui nessa condição, né? De buscar esse equilíbrio. Então, ele tem uma mensagem dele que chama corpo e espírito. Tome as providências necessárias para manter o corpo em forma, mas cultive também as qualidades do espírito. Dê a caminhada, mas vá atrás do infortúnio oculto. Pratique a musculação, mas fortaleça a caridade. Faça o alongamento, mas estique a tolerância. Entregue-se à corrida, mas ande depressa com o perdão. Frequente a ginástica, mas exercite o esquecimento das ofensas. Continue com a natação, mas use os braços para o gesto de apoio. Controle o peso, mas contenha o orgulho. Elimine as rugas, mas combata o egoísmo. Previna-se de doenças, mas vacine-se contra a vaidade. Procure a cirurgia plástica, mas lembre-se da renovação íntima. Está certo que você se dedica aos cuidados físicos, mas não se esqueça da transformação moral, para que o corpo saudável seja morada do espírito sadio. Então, gente, é mais ou menos por aí. Vai cortar uma carne, a faca está cega, você vai fazer o quê para cortar a carne? Vai amolar, né? Então, que a gente tem que cuidar do nosso corpo como a gente cuida das coisas materiaisinhas aqui para poder fazer o serviço melhor. Cuidemos do nosso corpo melhor para que a gente tenha um espírito mais saudável. Muito bem, obrigado Nora Neide Melo por nos trazer esta belíssima reflexão, cuidar do corpo e do espírito, né? Muito bem, 8h36, um bom dia para você, abraçar meu amigo Wellington Silva, estava ali esperando o carona e ouvindo aqui a 106, programa Momento Espírita, um grande abraço a vocês, hein? Bom, vamos então aqui ao nosso tema doutrinário, né? Será feito pelo nosso irmão Marcelo Martins. Hoje eu preciso pensar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcelo Martins. Estamos apresentando Momento Espírita. Marcelo Martins, bom dia. Qual é o seu tema? Bom dia, Rosimar, bom dia, Nora Neide, bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós iremos falar sobre o papel do Espiritismo na saúde, né? Bem, que a paz do Cristo alcance cada lar nesta manhã. E como a Chicó já antecipou bastante a nossa essa discussão, né, com o Evangelho Cuidar do Corpo e do Espírito, vamos nos deter um pouco mais sobre como é que a doutrina espírita ela vê a questão da saúde, né?
Então, assim, por muito tempo achou-se que saúde fosse ausência de doença, e principalmente ausência de doença física. Então, se tinha uma noção de que aquelas pessoas que não tinham nenhum problema de saúde eram consideradas saudáveis. Só que passaram a perceber que essas pessoas que não tinham nenhum problema de saúde tinham outras questões, né? Como, por exemplo, falta de disposição para fazer as coisas, ou a questão do estresse, e começaram a perceber que isso também adoecia e era fator para desenvolvimento de doenças. Então, como a própria Nora Neide já falou, saúde é equilíbrio. Equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou começando a analisar que o número de pessoas que estão caminhando, né, graças a Deus, está aumentando. E aí significa dizer que as pessoas estão preocupadas com a saúde física, né? A questão também que está muito em alta a discussão sobre saúde mental, né? Só que também nós devemos sempre lembrar que não é somente o corpo e não é somente a mente, tem também a questão espiritual. E aí sempre nos perguntar, qual é o alimento do espírito? O que é que alimenta, o alimento bom, o alimento saudável? Como a própria Chicó também falou, é a questão dos bons pensamentos, é a questão de uma leitura saudável, é a questão de, por exemplo, o que você faz na maior parte do dia, consumindo vídeos que, ao invés de estimular você a tomar atitudes boas, faz com que você fique desejando a vida do outro, faz com que você fique numa sua zona de conforto e que não saia da sua zona de conforto para, por exemplo, ajudar um próximo que está na sua casa, que muitas das vezes, por exemplo, as pessoas ficam no quarto, parece que os próprios familiares, um não se conhece o outro, né? Até o momento, a gente só basta focar no outro quando o outro está doente, né? Que aí a gente começa a prestar atenção. Mas a pré-doença, quando a pessoa vai adoecendo, a gente não percebe. Quantos casos, por exemplo, de filhos ou parentes que se suicidam, que dão os sinais de que estão com depressão e que a gente não percebe, a gente só percebe quando, infelizmente, acontece a tragédia, né? Então tá faltando isso, é a gente observar mais tanto o outro quanto a nós mesmos, né? A questão do autoconhecimento. Marcelo, você tocou num ponto aí que recente, eu acho que não tá nem com 15 dias. Eu dificilmente olho as redes sociais. Mas aqui lá a gente aperta ali no Instagram e vai passando. Eu vou muito atrás de receita de bolo, receita dessas coisas. Eu sempre vi um vídeo de um casal, eles eram homossexuais, ele psicólogo, né? E ele um meninozinho ainda que estava estudando. E sempre vídeos muito humorados, de muito coisas boas, eles incentivavam, né? Eles tinham ele era ótimo. Gente, eu me assustei quando essa semana, tá com uns 15 dias que aconteceu. Ele, psicólogo. O relacionamento acabou, ele simplesmente suicidou-se. Então, quer dizer, a gente tem que entender que não é só qualquer pessoa, é porque não estuda, é porque não tem, né? Porque a família é isso. Não, gente. Esse adoecimento da mente, né? Ele é para todo mundo. Nós estamos numa fase do mundo, parece que, sabe, onde há muita cobrança, onde há muito, como o Marcelo diz, a gente olha muito as redes sociais do outro, a gente tem inveja, a gente quer ter, a gente quer... Então isso adoece, né? Adoece. E nós nos sobrecarregamos muito, né, com outras coisas, né? A gente termina se cobrando, né? O Rosemar tem, eu não tenho, aí começa a se cobrar, aí não aguenta um fim de um relacionamento, entendeu? Sim. Então, exatamente como a Nora Neide falou, quanto de nós, muitas das vezes, não percebemos esses pequenos sinais que vão, né? Nenhuma doença se aparece de repente,
né? Seja uma doença física, como a questão do infarto, seja também de uma questão mental, que é a questão da depressão, que evolui muitas das vezes para o suicídio. Começa com ansiedade, né? É sempre importante a gente falar. Depressão, ela começa primeiro com ansiedade, aí se não cuidar aqueles sinais de ansiedade, torna-se um quadro, acaba evoluindo para um quadro depressivo. E se não cuida da depressão, infelizmente, né, acaba que caindo nesse equívoco do cérebro, né? O cérebro, ele chega no ápice, quando uma pessoa enferma chega no ápice da depressão, ela acha que não existe nenhuma outra solução a não ser tirar a própria vida. E a gente, enquanto espiritualista, a gente sabe que a vida, ela não se acaba com a morte do corpo físico, muito pelo contrário. E nem a dor. Porque muitos dizem assim, não, eu vou viver, mas pelo menos eu não vou mais sentir nada, eu não vou ter a dor. Vai continuar a dor, vai continuar o sofrimento do mesmo jeito, porque não é o corpo que carrega isso. Isso. Né? É o espírito. Exatamente. Então, o problema vai continuar e vai começar outros problemas, né? Porque se você deixou uma pendência para resolver aqui, tanto vai ter que colher as ações do ato com o corpo, como vai ter que retornar mais uma vez para continuar a terminar aquela pendência, a pagar aquilo que não foi concluído. Então, o espírito, ele é o ser principal. O ser principal, mas sempre a gente importante. Nunca nós devemos pegar um em detrimento do outro. A gente tem que ter equilíbrio, né? Não focar demais nas coisas do espírito e esquecer da carne, e não focar muito nas coisas da carne e esquecer do espírito. É entender que aqui, quando a gente está encarnado vivo, um precisa do outro, é equilíbrio. E aí, o que acontece? Até a Chicó falou, eu até queria falar, é a influência do corpo, a influência tanto do espírito para com o corpo, tanto do corpo para no espírito. Porque o que acontece? Quando a gente pratica, por exemplo, atos contra o nosso próprio corpo, aquilo dali, aqueles atos, aquelas ações ficam gravadas no perispírito. O que acontece é que, por exemplo, se eu tenho que viver, se eu venho, né, eu nasço para viver, vamos, sei lá, 60 anos da minha vida, 60 anos de existência. E acabo que, morrendo antecipadamente por excesso de comidas não saudáveis, ou alcoolismo, ou tabagismo, aquele ato desregrado que eu cometi, ele fica gravado no perispírito. E aí, quando eu preciso nascer novamente, todos os efeitos daquilo, do tabagismo, do alcoolismo, da gulatria e tudo mais, eu vou ter no novo corpo. Porque o corpo, ele é novo, mas o espírito é antigo. O espírito, ele carrega todos os atos que cometemos, ele carrega todo o registro dos atos que cometemos em outras vidas, né? Então, nós nunca começamos zerado em uma vida, né? Sempre nós trazemos tanto o conhecimento, que acaba um pouco limitado quando a gente nasce, a gente não se lembra de tudo que nós fizemos, quanto também a questão do que nós fizemos, dos efeitos no nosso corpo. E aí elimina aquela história de que a carne é fraca, né? Isso. A carne não faz nada. Tudo quem faz mesmo é o nosso espírito, né? Então, a doutrina espírita, ela aprofunda essa questão ao explicar que o adoecimento pode estar ligado a leis espirituais que regem a vida. Então, uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Não como castigo, mas como mecanismo educativo. Ora, né, a gente sabe que Deus não pune. Deus, ele não vai lá, ele tá vendo, olha aí, aquela criatura está ali se desregrando com a questão da bebida, então Deus vai punir com a questão, colocando a questão da cirrose, ou então outro problema na saúde, um problema na saúde desse indivíduo. Na verdade, não. Se ele desenvolver alguma doença relacionada ao alcoolismo, isso é uma reação ao
consumo de bebida alcoólica. Não é que Deus está punindo. A doença não é uma punição. É justamente isso. Você está colhendo aquilo que por muito tempo estivéssemos praticando. E aí é onde entra o nosso livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que as dores podem ter origem em escolhas atuais ou em experiências passadas, inclusive de outras existências. Além disso, há um ponto muito importante, o papel do pensamento. O pensamento para o Espiritismo é força viva. Ele atua sobre o perispírito, esse corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico, e ao longo do tempo pode gerar desequilíbrios que se refletem no organismo. E o pensamento é uma das coisas assim, é uma das coisas que a gente tem menos controle, porque a gente não exercita isso. Não é porque o pensamento ele não é possível de se controlar. É possível sim, através do autoconhecimento, através da reforma íntima, através da educação espiritual, a educação moral, através de uma frequência às instituições religiosas que fazem parte das nossas crenças. Enfim. Só tocando aí, você está dizendo assim, esse pensamento. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de assistir programas bons, educativos, é uma pessoa que não gosta de ter conversas com outras pessoas que você sempre está considerando como as conversas são bestas para você, e às vezes não é, né? Só porque você não quer absorver aquilo. Quando você não quer participar de nenhuma instituição para aprender mais ou contribuir com o seu conhecimento, então, meu amigo, não tem como você pensar diferente, não vai pensar só coisa ruim. Não pode vir coisa boa. Exatamente. Então, mágoas persistentes podem gerar estados de tensão contínua. Culpa pode levar a processo autodestrutivo. Ódio e ressentimento intoxicam emocionalmente o indivíduo. Então, na literatura, por exemplo, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, encontramos descrições detalhadas de como o pensamento em desarmonia afeta diretamente o corpo espiritual, criando verdadeiras desorganizações. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão do pensamento, muitas pessoas acham assim, mas se eu não exteriorizo esse pensamento através de uma ação ou de uma fala, eu não estou cometendo um ato tão grave. Na verdade, é isso que a gente tem que entender. Essa questão de gravidade, ela é muito relativa quando a gente fala, né? Então, muitas das vezes, você não precisa nem falar, nem expor, nem expressar o seu ódio com o próximo. Só o pensamento, você já está cometendo um ato terrível. Não é porque o pensamento da gente, ele mobiliza energias. Quando você, por exemplo, vê a planta o jardim do vizinho tão bonito, tão lindo, e você pensa assim, como eu queria ter um jardim igual a esse, não no sentido assim de você analisar, poxa, que jardim tão cuidado, tão bonito, não, mas no sentido de você querer ter aquilo. Só nesse ato, só nesse desejo, você acaba emitindo energias que não são tão boas e acaba, por exemplo, matando as próprias plantas, né? Às vezes, aquela inveja ali direcionada acaba pegando no animal, acaba adoecendo. Então, ter cuidado no pensamento, né? O pensamento, ele é muitas das vezes, quando a gente só fala de crimes, né, praticados por pessoas, mas quantas das vezes nós cometemos crimes quando nós pensamos negativamente, né? Então, diante disso, o Espiritismo, ele não oferece soluções mágicas, mas caminhos consistentes. Então, o que é cura na visão espírita? Nada mais é do que um processo de reequilíbrio. A doença é quando há um desequilíbrio, né? E o que é a cura? É justamente voltar a ter equilíbrio. E como é que a gente chega à cura? Pronto. Primeiro, reforma íntima.
Não como imposição moral, mas como transformação consciente. É você entender que você é um espírito encarnado e que você precisa, e que nós precisamos desenvolver qualidades. Deixar, analisar, chegar no final do dia e perguntar assim, meu Deus, aonde foi que eu errei? E no outro dia não praticar o mesmo erro. E a partir disso, a gente vai percebendo uma melhora, né, na questão na questão moral. E a partir do momento quando nós nos tornamos pessoas boas, pessoas melhores, aquilo dali acaba influenciando também a saúde física e a saúde mental. Segundo, perdão. O perdão, ele liberta, e a mágoa, ela aprisiona e cativa. Muitas das vezes, uma pessoa comete um ato contra a gente, se a gente não perdoar, a gente fica remoendo aquilo e acaba estacionando, não evolui. E assim, o ódio, a mágoa, ela é prejudicial a nós. O outro pode até ser prejudicado se ele estiver na mesma frequência vibratória. Mas, primeiro, quem é prejudicado, o pior prejudicado somos nós mesmos. Então, o perdão, ele liberta. Terceiro, oração. Elevar o pensamento e permitir a conexão com Deus, com essa divindade suprema. Quarta, passe espírita. O passe, pessoal, é até interessante. O passe, que é uma terapia ensinada, repassada por Jesus, né, e até mais antiga do que o próprio mestre, ele acontece nas outras religiões também, né? Por exemplo, aquela imposição de mãos que nós temos, não sei, eu acho que até na própria Igreja Católica, não sei se tem, mas na Igreja Evangélica tem, né? No Espiritismo nós chamamos de passe. O que é isso? É um recurso de auxílio energético de troca, né? De troca de energia. No sentido assim, de você está em uma situação complicada, em uma situação de desequilíbrio, procura uma casa espírita, ou então a sua instituição religiosa, pede para que fulano, uma pessoa de sua confiança, ou uma pessoa da casa espírita, né, realize o passe. O passe nada mais é do que aquela imposição de mãos. Não precisa a pessoa que vai aplicar o passe tocar o corpo da pessoa que irá receber. Não. Apenas estender as mãos e aquela pessoa que vai oferecer o passe entre em momento de oração. Tanto a pessoa que oferece o passe quanto a pessoa que recebe. E aí ocorre uma troca. A gente retira as energias negativas e a gente doa energias positivas, energias beneméritas, né? Outro é a água fluidificada, que tanto tem na casa espírita, quanto tem também nas outras instituições, né? Também na Igreja Católica, também temos na Igreja Evangélica, que é quando a água ela passa por uma espécie de processo de receber energias positivas. E aí, quando a água ela recebe essas energias positivas, a partir do momento que a pessoa enferma toma, acaba que acontecendo um processo ali de cura. Porém, muitas vezes a gente quer que o problema cesse. Aonde está a causa do problema? Está no orgulho, no egoísmo, nesse sentimento de mágoa, de remorso. Se a gente não eliminar, a doença ela vai retornar, né? Então, sempre isso, sempre alinhar tratamento médico e reforma íntima, que é o tratamento espiritual. Então, que possamos levar essa mensagem adiante e que cuidar do corpo, cuidar do espírito, é uma questão de sobrevivência, de evolução espiritual. Não podemos evoluir enquanto espírito se nós machucamos o nosso corpo. Então, é isso, que Jesus abençoe o nosso domingo. Muito bem, obrigado, professor Marcelo. Né? Aproveitar aqui e mandar um abraço à amiga Terônica Moreira, no bairro Padre Assis Monteiro e família, né? Seu Irineu, um grande abraço. Também os amigos Georgina e Robert, rapaz, estão lá na charmosa cidade de Pordenone, na Itália, rapaz. Georgina está na Itália. Tá na Itália, viu? Pois é, um abraço para vocês aí, né? Inclusive a cidade que eles estão lá, é a cidade conhecida como Cidade das Cores, né? Cidade pintada, né? Que coisa boa, hein? Muito bem. Gente, obrigado a você
pelo carinho, pela sinto. E lembrando que hoje nós temos o encerramento da Semana Espírita. Acontece na cidade de Quixeré. Ô Marcelo, me ajude aí. Quem é a palestrante que vai estar hoje lá em Quixeré É encerrando? uma psicóloga, né, clínica e organizacional. O nome dela é Liz Souza. Liz Souza, pronto. Então, o encerramento hoje da Semana Espírita. E quero aqui fazer um registro, né? A nossa casa teve realmente um trabalho muito bonito durante toda a Semana Espírita, né? Digna de nossa admiração, viu? Então, fiquei muito feliz com todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa casa relacionado à Semana Espírita, né? Não sei se alguém comentou sobre a questão dos 38 anos da instituição. Isso. Comentaram? Não, por Então, favor. assim, nós fizemos quarta-feira, nós fizemos um evento, né, dentro dessa Semana Espírita, dentro dessa programação, em que nós comemoramos 38 anos de existência do Centro Espírita, né, porque assim, o Centro Espírita Allan Kardec, de Morada Nova, foi fundado no dia 3 de abril de 1988, aí pelo então juiz Divaldo Aderaldo de Oliveira, Pedro Eugênio Guimarães... Nada por acaso, né, esse nome? Jacildo Pessoa dos Santos, o advogado historiador Disso Pontes, inclusive fundador da Escola SEMER, né, MT e Maria Emília Rabelo, um dos fundadores. Verônica Maria Silva, Antônio Carlos Moroti, Sandra de Souza, Francisco Imero Isaías, Júlia Viana e Natan Maurício Gomes. Então, sempre prestigiar esses fundadores, e hoje nós mantemos esses 38 anos de história, e que Jesus abençoe essa instituição tão importante, né? Tanto para o movimento espírita local, quanto para a evolução de uma sociedade mais fraterna e igualitária. Muito Eu queria bem. registrar aqui, Rodimar, o aniversário ontem da nossa presidenta, né? É verdade, Roberta, né? 15 aninhos, né? 15 aninhos, com aquele rostinho dela e aquele corpinho, né? Maravilhoso. Parabéns, viu, Roberta? E o melhor, muita saúde. né? O alinhamento do chakra perfeito, rapaz. Perfeito. O alinhamento perfeito, né? É. Um abraço aí, Roberta, e a todos os demais amigos, irmãos que nos acompanham nesse programa. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. O convite fica feito, hein? Esteja em nossa casa de terça a sexta-feira, voltado sempre para vocês. Pode nos visitar de 7 às 8 horas, tá bom? E a gente vai estar com vocês todos os dias. Abraço, gente. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Domingo próximo teremos mais um programa Momento Espírita. Muita luz e muita paz. A Rádio 106 tem muita alegria. Estamos juntos com você.